Olá pessoal, boa tarde a todos. Queria fazer uma breve reflexão com os irmãos a respeito de uma passagem bíblica. Está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 29. Vamos ler do 28, que diz assim, a palavra de Deus. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, digam-lhes: o Senhor precisa deles. Os que tinham sido enviados foram encontrar um animal exatamente como ele lhe tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele, levem-no a Jesus. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram com que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor. Paz no céu e alegria nas alturas. Alguns fariseus estavam no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Esse texto que nós lemos trata da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. E acho que todos lembram hoje, domingo, esse domingo de hoje é o chamado Domingo de Ramos, justamente por conta desta passagem da entrada triunfal, que mostra quando Jesus adentra em Jerusalém, e ele também faz coisas marcantes com essa entrada, porque ele oficializa ali e começa a divulgar que ele era o Messias. Ele autoriza os seus discípulos a divulgar. Ele faz um ato público que confirma, com profecias anteriores, que ele é o Messias que estava por vir. Então, esse ato público faz com que Jesus fosse visto de maneira especial. E todo aquele povo, aquela multidão que se formou na entrada de Jerusalém, na entrada triunfal de Jesus Cristo, depois também, nesse texto não fala dos ramos, mas nos outros textos, nos evangelhos sinóticos, você fala que o povo lançava ramos antes dele passar, ramos de árvores. Então, ovacionando, e destacavam, gritavam: Bendito é o que vem em nome do Senhor. Paz no céu, glória nas alturas. Ele foi altamente louvado e exaltado naquele episódio. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que tem feito você se aproximar de Jesus? Qual o real motivo que fez você se aproximar de Jesus? Por que essa reflexão? Por que falar sobre isso? Porque, na verdade, aqui é um ponto interessante. Todo esse povo que louva, exalta, enche de honra a entrada de Jesus em Jerusalém, é o mesmo povo que uma semana depois está pedindo a morte dele. Exatamente o mesmo povo. O povo que estava ali em volta, o povo que estava ao redor, estava ali. Então eles passam a pedir a morte de Jesus Cristo. Eles pedem que um ladrão seja salvo e Jesus, pão da vida, seja crucificado. Isso nos mostra algo muito interessante. Aquele povo, por que eles fizeram isso? Nos faz refletir sobre por que estamos nos aproximando de Jesus Cristo. Aquele povo vivia uma realidade de opressão muito grande, como nós sabemos. Então, eles queriam, na verdade, a libertação material. Eles esperavam um Messias
mas não um Messias. Eles esperavam um libertador material, alguém que os tirasse da opressão material romana, da opressão daquele tempo, que estabelecesse um reino de paz e gozo aqui naquele momento. Mas Jesus nunca propôs isso. Jesus não propôs, não havia proposto isso. Então, com o passar do tempo, logo em seguida, mesmo no episódio seguinte, Jesus purifica o templo, o que já deve ter chocado a muitos daqueles que ainda estavam perto dele, porque viram Jesus entrando ovacionado e agora um Jesus irado com o que tinha sido transformado da casa de Deus. E aí a pergunta volta: por que nos aproximamos de Jesus? O que tem feito nos aproximar de Jesus? Aquele povo, quando Jesus mostrou que eles não iam receber, que não ia dar o que eles queriam, eles passaram de adoradores de Jesus a algozes de Jesus, clamando pela sua morte, dizendo que ele era falso, um falso rei e tudo mais. Da mesma forma, muitas vezes, será que estamos nos aproximando de Jesus só para obter o que queremos? Será que estamos nos aproximando de Jesus e quando ele não realiza o que nós queremos, nós continuamos o adorando como o único Senhor e Salvador, como Deus maravilhoso que ele é? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Que motivos nos levam a buscar a Jesus? Quais são os motivos que nos levam a estar buscando a Jesus Cristo? Devemos fazer essa reflexão, porque ele precisa ser adorado pelo que ele é, não pelo que ele faz por nós. Ele precisa ser adorado pelo Deus maravilhoso que ele é. Na verdade, tudo que ele precisava fazer ele já fez, se entregando na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Lembre-se, hoje domingo de Ramos, uma semana antes da crucificação de Jesus, eu deixo essa reflexão para você. O que tem feito você se aproximar de Jesus Cristo? Que sejam os motivos reais de adorá-lo e exaltá-lo em qualquer circunstância. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Aqui o pastor Luciano, da Igreja Nova Vida em Higienópolis, no Rio de Janeiro.